assentando a fé na verdade infalível e sendo impossível demonstrar o contrário da verdade, claro está que as razões dirigidas contra a fé não são demonstráveis, senão argumentos refutáveis. Essa é uma frase de Tomás de Aquino, ou, se você preferir, São Tomás, no artigo 8 da primeira questão da primeira parte da Suma Teológica. E por que eu estou construindo um devocional em cima dessa afirmação, que é uma afirmação que, antes de qualquer coisa, tem um valor apologético, tem um conteúdo claramente apologético. Já vou explicar o valor devocional dessa afirmação, mas antes vamos tentar compreender um pouquinho o valor apologético dela, até porque apologética é um assunto que me interessa muito e um assunto a respeito do qual eu tenho estudado bastante e produzido algum conteúdo também. A questão aqui é simples, né? Se a fé cristã é verdadeira, qualquer argumento apresentado contra ela poderá ser refutado por meio de uma apologética defensiva adequada. Então, se a fé cristã é de fato a verdade, está assentada sobre a verdade, Cristo que é a verdade, qualquer argumento que for apresentado contra a fé cristã não pode se manter em pé. Tá? Mas como é que você lida com isso? Simplesmente dizendo esse argumento é contrário à fé e por isso ele não é verdadeiro? Não, você vai ter que demonstrar por que esse argumento não é verdadeiro. E aí, então, é por isso que nós temos a importância de uma apologética defensiva bem construída, né? E, nesse sentido, estudar, compreender a compatibilidade entre fé cristã e ciência é hoje uma necessidade até muito maior, nos dias de hoje, do que era no tempo de Tomás de Aquino, embora Tomás de Aquino também tenha, obviamente, se preocupado com isso. Tá? Nessa perspectiva apologética, que já estabelece uma conexão com o caráter devocional, com o cunho devocional dessa reflexão, nós temos a conhecida passagem de 1 Pedro 3,15, pegando um pedacinho do verso 16, também dependendo da versão da Bíblia, que vai afirmar que nós temos que estar sempre prontos para dar a quem quer que nos peça a razão da esperança que há em nós, e fazendo isso com temor e mansidão, com mansidão e temor. Estar sempre pronto para dar a razão da esperança que há em nós. Veja que Pedro está escrevendo no contexto de uma igreja perseguida. E mesmo essa igreja perseguida, ela deveria ter condições, né, de defender a sua fé no meio do Império Romano, promovendo aquela perseguição. No nosso contexto, talvez no Ocidente nós não tenhamos aí essa mesma realidade de perseguição física, pelo menos não na maior parte da civilização ocidental contemporânea. Os cristãos continuam sendo muito perseguidos ainda no mundo, nós não podemos esquecer isso, perseguidos fisicamente, inclusive, mas nós temos aí um ambiente de hostilidade ao cristianismo e por isso devemos estar capacitados para apresentar a razão da esperança que é em nós. Não significa apenas ter uma vida devocional, não significa apenas ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, não significa apenas ter um testemunho adequado, né, uma vida coerente, uma vida de santidade. Tudo isso é importante, mas também é importante você saber articular racionalmente a defesa da sua fé. Tá? E aí, com isso, a gente transita, né, para o valor devocional, para aquela segurança que nós devemos ter em Cristo, a verdade revelada por Deus. Se Deus de fato se revelou em Cristo Jesus, então nós precisamos estar seguros no nosso coração de que a verdade está nele, a verdade está em Cristo. Ele é a verdade e não há nada que possa nos abalar. Não se trata apenas de contraposições intelectuais contra a verdade de Deus, mas trata-se de qualquer tipo de levante contra a verdade, de qualquer tipo de dificuldade, de tribulação, de aflição que se levante contra a nossa vida, qualquer tipo de dúvida interior nossa, seja ela de caráter intelectual, seja ela de caráter existencial. Diante de todas essas coisas, precisamos estar seguros
de que estamos na verdade e que nada pode abalar a verdade de Deus revelada em Cristo. Deus se revelou e essa revelação está em Cristo Jesus. E essa é a pedra fundamental de toda a fé cristã. Tá? Por isso, a revelação de Deus em Cristo desempenha um papel fundamental para a nossa confiança e para a firmeza da nossa fé, para a nossa esperança acima de tudo. Então, não apenas intelectualmente, mas também pessoalmente, devocionalmente, existencialmente, precisamos estar fundamentados em Cristo, na rocha que é Cristo Jesus, a pedra fundamental de todo o edifício da fé cristã, do edifício vivo que é a igreja cristã, e saber que nada pode abalar essa verdade, nada pode ser apresentado contra a verdade de Deus revelada em Cristo. E aí, claro, né, para fazer uma conexão com passagens bíblicas, eu já fiz a conexão lá com 1 Pedro 3,15, mais no caráter apologético, podemos lembrar de João 14,6, palavras de Jesus, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade e nada que se levanta contra a verdade pode permanecer de pé. Todo o argumento e toda a intenção levantada contra a verdade deve ser derrubada, e isso tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista existencial. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e mentira alguma jamais procede da verdade. Nada que esteja, essa segunda citação está em 1 João 2,21. Nada que esteja em desacordo com Cristo e com a verdade revelada por Deus em Cristo pode ser compatível com a fé cristã. De novo, só afirmando, né, que a diferença ou a compreensão da relação entre fé cristã e ciência é um outro ponto, é uma outra questão. Não tem esse cunho devocional, tem um cunho intelectual, filosófico, apologético, e é uma questão muito importante, é uma questão que cada vez mais tem sido trazida à tona, né? Muitas pessoas têm feito um trabalho excelente nesse sentido e que possivelmente deveria ser objeto de preocupação pelos cristãos mais do que tem sido, né? Não apenas o aspecto devocional, o cunho dessa meditação é devocional, mas também esse aspecto aí de natureza mais apologética é muito importante, e eu tenho procurado trabalhar um pouquinho essas questões no Instagram, no Facebook, no Twitter e também especialmente no YouTube, né? Esse devocional aqui vai primeiro para o Instagram, mas depois ele vai para o YouTube também. Criei uma playlist lá no Hotel de Datas com os devocionais. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e que Deus abençoe você ricamente.